Esse aqui é o vídeo sobre RLC, vai ser o começo, né? E eu vou fazer de maneira invertida em relação ao RC. O RC eu comecei falando das propriedades físicas, né, de carga e descarga do capacitor, e depois do domínio do tempo, solução explicitamente no domínio do tempo, e do que acontece com no domínio da frequência, né? Aqui eu vou essencialmente começar no domínio da frequência. E da mesma maneira, como eu vou usar um circuito específico, que vai ser esse circuito aqui, ó, RLC passa-banda. E depois eu vou talvez fazer, para dar alguns outros exemplos, né? Então, o que é esse RLC passa-banda? É isso aqui. É o circuito onde você tem o indutor, o capacitor e um resistor ao final, né? V2. E por que ele é passa-banda? Como é que a gente consegue investigar, entender o fato dele ser passa-banda? A gente vai usar aquela mesma ideia que a gente usou pro RC, que é de tentar entender como que a impedância no caso aqui, no caso do outro exemplo, a impedância do capacitor se comportava para frequência alta e frequência baixa, e aqui vai ser a impedância. A gente vai olhar a impedância não só do capacitor, mas do resistor, do indutor também, né? Então, tudo bem, vamos lá. O que acontece aqui com frequência muito baixa? Frequência baixa, né? O capacitor, ele se comporta como fio, né? C, né? Lembrando que o ZC é igual a 1 sobre I ômega C, e o ZL é igual a I ômega L, né? Tem outro vídeo também especificamente sobre essa notação complexa, né? Impedância complexa. Então o C vai a zero para a frequência baixa. Vai a zero para a frequência baixa, não, desculpa, gente. Vai infinito para a frequência baixa, né? O ZC. E o ZL vai a zero, frequência baixa. Então, em frequência baixa, como é que esse circuito se comporta? Eu vou marcar aqui com vermelho, frequência baixa. Frequência baixa, ele se comporta assim, ó. Você tem aqui o V1, certo? E você tem aqui o L, que passa a ser um fio, se comporta como um fio. E você tem o C aqui, que se comporta como um circuito aberto. E aqui no final, né, você tem aqui o R, né? Certo? Vocês concordam comigo que aqui, ó, não passa corrente aqui? Porque você tem o capacitor se comportando como um circuito aberto, então não tem corrente passando aqui. Então a conclusão aqui é que o V2 é aproximadamente igual a zero, né? O V2 é aproximadamente zero. Por quê? Porque ele está em curto com terra, né? Curto com o terra. Opa, vou escrever isso aqui direito. Está em curto com o terra. E por que ele está em curto com terra? Porque não tem corrente passando por esse resistor aqui. O que acontece agora com frequência alta? Eu vou copiar e colar aqui, porque é só o inverso, né? O que acontece agora aqui com frequência alta? Frequência alta. Opa. Eu vou marcar aqui em laranja. Marcar em azul, vai. Em verde. Tem um azul já para corrente. Aqui. Frequência alta acontece o seguinte, gente. Você agora tem que o indutor passa a ser um circuito aberto, né? O indutor passa a estar aberto. Porque agora o ZC vai a zero para a frequência alta, certo? Mas o ZL vai a infinito. E o capacitor passa a ser um fio. Então é o oposto. A conclusão é a mesma. A conclusão aqui, ó, daqui para frente aqui é exatamente a mesma. Continua sem passar corrente porque está em curto com terra. A diferença é que, no primeiro caso aqui, quem que é o culpado por não passar corrente? É o capacitor, né? Certo? Nossa, gente, tá... Meu C e L são iguais. L. Eu sei, vou botar o rabinho aqui, porque senão não dá para separar, né? Então, quem que é o culpado no primeiro caso? É o capacitor, ele que abre o circuito. Mas no segundo caso, é o indutor. Tudo bem? Ele que corta. Imagina assim, esse circuito aberto, como se estivesse vindo com a tesoura e cortasse o fio do circuito. Só que agora tem outra coisa que acontece, tem uma frequência especial onde esses dois caras se cancelam. Porque pensa assim, ó, se eu tiver com frequência muito alta, não passa nada. Frequência muito baixa, não passa nada. Quer dizer, então, que ele passa nada?
Não, ele vai ser passa-banda. Tem uma pequena região. O que você tem que ter? Vamos lá, vamos pensar aqui. Ó, o que deve acontecer? O que deve ocorrer para V2 ser igual a V1? O que deve acontecer? Eu vou fazer um desenho aqui para vocês. Deve ser assim, ó. V1 tem um fio aqui, certo? Resistência, né? V2, né? Vocês concordam comigo? É isso aqui que tem que acontecer. V1 está em curto-circuito, né? Com V2. É isso que tem que acontecer. E em quais condições isso pode acontecer? Quando os ZC e os ZL se comportam juntos, né, em conjuntos como um fio. Então, quando que isso acontece? Quando eles se comportam em conjunto como um fio? Quando você tem isso aqui, né? ZC mais ZL igual a zero. Literalmente, né? Um fio, a impedância é zero. E qual é a solução para essa equação aqui? É justamente ômega, né? Isso acontece com ômega C igual a 1 sobre raiz de LC, que é a frequência de corte. Frequência de corte não, desculpa, frequência de ressonância aqui. Tudo bem, gente? A frequência angular de ressonância, né? Lembra que a frequência linear você tem que pegar a frequência angular e dividir por 2π, né? Tudo bem, gente? É isso aqui. E acabou. Pronto, agora pode ir embora, não, mas eu vou fazer a conta agora, né? Mas isso aqui é só para vocês verem que vocês conseguem inferir as principais propriedades do circuito só olhando para essa mesma lógica de ver o que acontece em frequência alta e frequência baixa, ter essa hipótese aqui, né? O que você precisa ter para passar tudo, né? E por isso que ele é passa-banda. Inclusive, você consegue prever qual é a frequência de ressonância. Beleza, vamos para o próximo ponto aí, que é o seguinte. Aqui a gente vai fazer a conta, tá? Eu vou copiar o circuito, né? RC passa-banda, dar uma copy and paste aqui. Copy, bora, caceta. Colar, beleza, RC passa-banda. Então, quem que vai ser o V2 aqui, ó? O V2 vai ser RI, certo? O I tá aqui. O I é sempre o mesmo, né? E quem que vai ser o V1? O V1 é todo o resto, né? R mais EL mais EC vezes I, né? Então, quem que é a função de transferência aqui? O H, V2 sobre V1. Eu vou botar os tios de novo aqui. Eu vou acabar esquecendo de botar esses tios, gente. Mas, enfim, né? Domínio da frequência, as contas são praticamente todas na notação complexa, tá? Beleza, então isso aqui dá o quê, gente? Isso aqui é tio também, né? O I é tio. O I cancela, né? Quando eu divido, igual aconteceu para o RC. Isso aqui vai ser R mais ZL mais EC R, né? E o que eu vou fazer? Eu vou dividir tudo por R. Quando eu dividir tudo por R, vai ficar uma coisa assim, ó. 1 sobre 1 mais ZL mais EC sobre R, certo? Então é isso aí, gente. Aqui praticamente a solução do passa-baixa, né? Do passa-banda, desculpa. E a partir dessa expressão já dá para ver o que a gente viu no exemplo anterior, né? Que eu coloquei sem fazer as contas, que é quando esse ZC aqui, quando a frequência é baixa, esse termo ZC, ele explode, ele vai para infinito, né? A impedância do capacitor vai a infinito, e quando a frequência é alta, é a impedância do indutor que vai a infinito. Em qualquer um desses casos, a função de transferência vai a zero, então não faz muita diferença. Na frequência de ressonância, vou tirar aqui essas coisas, né? Na frequência de ressonância, os dois juntos vão a zero, né? Então, se vai a zero, quer dizer que o H vai a 1. Então, eu vou escrever isso aqui, gente, de uma maneira... Normalmente, o que eu faço é que eu escrevo isso aqui dessa forma, né? Eu pego esse H e escrevo H de ômega igual, para ficar parecido com o caso do RC, né? 1 sobre 1 mais I, pode botar um menos aqui, menos I F de ômega, certo? Acho que foi assim que eu fiz nos roteiros, né? E
Por que eu faço isso? Onde, né, quem equivale esse f de ômega? Ele vai ser I, ZL menos EC mais EC sobre R, né? Porque aí, gente, eu posso separar esse F, ele é real, né? Como o ZL e o EC, eles são ambos imaginários puros, né? Quer dizer que esse F, ele vai ser real, né? Os ZL e os EC são dessa forma aqui, né? Então, o F vai ser real. Mais especificamente, eu posso escrever ele como sendo... se eu substituir o ZL igual a I ômega L e o ZC igual a 1 sobre ômega L, né? Eu posso escrever isso aqui como sendo 1 sobre R vezes ômega sobre C menos ômega... Não. 1 sobre ômega C menos ômega L. Certo? Então, ele é literalmente um número real, né? E você vê que... Então, tá bom. Então, eu vou tentar fazer uma análise um pouquinho, né? Separada aqui, né? Então, parte dela é só olhar pro ômega, né? Pro H. Se eu olhar pro H, eu posso escrever esse H de ômega igual a... Do mesmo jeito que eu tinha feito antes, né? 1 mais F de ômega ao quadrado vezes 1 mais I F de ômega, né? É só multiplicar pelo complexo conjugado. Então, significa o seguinte, que eu vou poder ao mesmo tempo calcular o T de ômega, aqui, né? T de ômega, que é igual a... Ele vai ser igual a 1 sobre 1 mais 1 mais F de ômega ao quadrado, certo? E o delta φ vai ser igual, mesmo esquema, arco tangente de antes, né? Arco tangente de real imaginário de H sobre real de H. Que aí eu posso usar já... Estou usando isso aqui. Aí eu posso usar esses valores que estão aqui, né? O imaginário de H vai ser F dividido pelo denominador e o real vai ser, a parte real vai ser 1 dividido pelo denominador. Então vai ser igual a F de ômega, né? Arco tangente de F de ômega. Certo? E aí, gente, o seguinte, só que aqui esse F de ômega, diferentemente dos valores anteriores, ele pode ter valor negativo, né? Esse F de ômega, ele não é... Quando a gente via no RC, o que acontecia no RC? No RC, esse termo, né? Tá vendo que é bem parecido com o que estava no RC. Eu não vou botar o RC lá, mas no RC, em vez do F de ômega, você tinha ou 1 sobre ômega C para um caso, ou menos 1 sobre ômega C, desculpa, para um caso, ou ômega C para o outro, né? E o que acontece lá é que ômega vezes RC, ômega RC, né? Ômega vezes RC é sempre positivo, né? O ômega é positivo, o R é positivo, o C é positivo. Aqui não, aqui o F pode ser os dois, né? Ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, quando o F for, aí vai na próxima página olhar os casos limites, né? Que são os casos que a gente já sabe que para frequência baixa, o T, né? Então vamos lá, então vamos começar pelo T, né? O que acontece com o T se eu tenho, por exemplo, o que acontece com frequência baixa? Para frequência baixa, deixa eu pegar o T e copiar e fazer na outra página, porque eu tenho espaço para escrever. Copiar, beleza, colar. O que acontece aqui, ó? O que acontece quando eu tenho frequência baixa? O F de ômega tendendo a zero é igual a zero. É igual a... né? Esse cara aqui vai a zero, só que esse outro aqui vai a infinito, né? Então ele vai a mais infinito. Certo? Então o que acontece, gente? A conclusão aqui é que o T vai a... deixa eu pegar uma frequência baixa. A conclusão é que o T de ômega indo a zero também vai a zero. Agora o que acontece com frequência alta? Alta, assim, é um valor geral. Depois a gente vai ficar claro o que é alta em relação ao que, né? Frequência alta, o que acontece? O F de ômega... F de ômega
indo a infinito, ele vai a menos infinito, certo? Porque quando o ômega é muito grande, o que acontece? Para a frequência baixa, quem domina é o capacitor, certo? Quem domina essa impedância. Isso aqui essencialmente é a impedância, gente. O F de ômega, ele é essencialmente uma impedância, claro, multiplicado pelo I, né? Então ele seria uma reatância, na verdade, a soma da reatância capacitiva mais indutiva dividido pela resistência, né? Então ele é uma medida relativa da indutância da primeira parte do circuito em comparação com a indutância da segunda parte, né? A indutância desse pedaço aqui comparado com a indutância desse pedaço aqui, né? Então, quem que domina o F para a frequência alta? É o termo da indutância. Nossa, estava falando indutância, né? Falar impedância, desculpa, gente. Então, vai ser menos infinito, né? O F, quando o ômega vai a infinito, é menos infinito. Mas a conclusão é a mesma, né? T de ômega é menos infinito, indo para infinito, né? É igual a zero, vai a zero, né? Porque no T, o F aparece ao quadrado. Então não faz diferença se ele vai para mais ou menos infinito. Agora, quando que esse T é igual a 1? Existe algum ponto, né? A pergunta é, existe um ponto onde T de ômega é igual a 1, né? Ou seja, toda a energia... Lembra que isso é um coeficiente de transmissão, né? Então isso é a energia transmitida de V1 para V2, né? Então existe um ponto onde isso aqui é verdadeiro? E a resposta é existe, né? A gente já tinha mostrado isso lá na parte anterior. É justamente o ponto onde F de ômega é igual a zero, e esse é o ponto onde, né, deixa eu chamar aqui de ômega C, né? F de ômega C é igual a zero, né? Para a frequência ômega C existe esse máximo, né? Ou seja, existe alguma frequência ômega C, eu fiz a pergunta errada aqui. Ômega C, em que T de ômega C é igual a 1? E a resposta é que essa frequência ômega C é igual a 1 sobre raiz de LC. É só vocês resolverem essa equação aqui, né? Essa equação aqui, né? Resolver essa equação aqui é literalmente isso. Beleza. A outra pergunta existe um ponto, eu sei que você tem um ponto onde T é zero, e outro ponto onde o T é 1. Vou escrever isso aqui melhor, está tudo mal escrito. T de ômega C igual a 1. Então, agora, se tem um ponto que a transmissão é zero, né? Dois pontos que a transmissão é zero e um ponto que a transmissão é 1, eventualmente ela vai chegar em meio, né? Então, a outra pergunta é, existe pontos em que T de ômega, eu vou colocar assim, ômega, botar um ômega B aqui, é igual a meio? Essa é a próxima pergunta, né? E a resposta é que, então a gente vai chegar nessa resposta, que qual que é a conclusão aqui, né? Para você ter esse tipo de situação, você tem que o F de ômega B, F ao quadrado de ômega B, tem que ser igual a 1. Vocês concordam comigo? Porque para T ser igual a meio, isso aqui tem que ser igual a 1. E quando que isso aqui é igual a meio? Quando que esse F vai ser igual a meio? Então, para fazer isso, a resposta é claro que existem esses pontos, né? Porque se tem ponto que é igual a zero, dois pontos no extremo que é igual a zero e um no meio que é igual a 1, vai ter pelo menos dois pontos no qual esse cara aqui é igual a meio, né? Então a primeira resposta é há pelo menos dois pontos. Dois pontos, no mínimo. E dá para entender por quê, né? Você tem um cara aqui zero numa extremidade, zero numa extremidade, zero na outra e 1 no meio delas, né? Então vai ter pelo menos um ponto entre ômega 0 e ômega C, e outro ponto entre ômega C e infinito, né? Que esse T é igual a meio. Então, para isso, gente, eu vou escrever o F dessa forma aqui. O F eu vou escrever como sendo F de ômega 1 sobre R, 1 sobre R, 1 sobre ômega C, se não me engano, eu vou checar ali, menos ômega L, né? É isso mesmo? É isso mesmo. Eu vou escrever esse cara dessa seguinte forma. Eu vou passar o raiz, eu vou isolar um raiz de
ômega C aqui em cima e um raiz de ômega L, um raiz de ômega C embaixo e um raiz de ômega L em cima. Depois vai ficar claro porque eu estou fazendo isso. 1 sobre R. Aqui vai ser, eu vou botar raiz de L. E aqui eu vou botar raiz de C. Isso aqui vai ficar como? Vai ficar 1 sobre ômega. O C, o raiz vai ficar aqui raiz de LC, né? Se eu multiplicar o raiz de L aqui vai cortar com L, e o raiz de C vai dar o raiz de C ao quadrado que dá C. E em cima a mesma coisa, né? Ômega, raiz de LC. E aí o que eu vou fazer? Esse termo aqui já é o inverso da frequência, isso aqui, ó. Isso aqui é o inverso da frequência de corte, né? Tudo bem? Né? E aqui eu vou fazer outra coisa, que é o seguinte, eu vou pegar esse L aqui, ó, eu vou tirar a raiz daqui, vai ficar só um L, mas para compensar eu tenho que multiplicar um outro L aqui embaixo, tá vendo? E aí fica uma coisa interessante, que é isso aqui, ó, vai ficar, o que é que vai ficar aqui? Vai ficar R sobre, L sobre R, né, que tem dimensão de, vai ficar 1 sobre ômega C, que tem dimensão de frequência, que é justamente a frequência de corte, e vai ficar L sobre R, que tem dimensão de tempo, né? Então, o que que vai sobrar aqui pra gente? Vai sobrar isso aqui, ó. Vai ficar, então, R sobre L sobre R, desculpa, ômega C, certo? E aqui vai ficar ômega C sobre ômega menos ômega sobre ômega C, né? E esse carinha aqui, eu vou falar que isso aqui vai ser igual a, eu vou chamar isso aqui de 1 sobre 2 gama. Tudo bem, gente? Então aqui vai ser o seguinte, eu vou escrever então esse F de outra forma aqui, que é o seguinte, F de ômega, então eu vou escrever como sendo ômega C sobre 2 gama vezes ômega sobre ômega C menos ômega C sobre ômega menos ômega sobre ômega C. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque isso aqui, gente, coloca esse F em termos das quantidades, ó, frequência de corte, de ressonância, né? E isso aqui vai aparecer, esse 2 ômega C vai aparecer como sendo a largura de banda. Depois vai ficar claro para vocês o que, mas aí a ideia é que a gente reduz toda a dinâmica do RLC a esses dois parâmetros, né? Tudo pode ser reduzido a ômega C igual a 1 sobre LC e gama igual a R sobre 2L. R sobre 2L. Tudo bem, gente? Beleza? Tá bom. Tá. Então tá bom. Então aqui lembra que, tá vendo? O ômega vai ser assim, né? O H vai ser assim, então a fase também vai estar determinada desse jeito, né? Então a fase depois eu vou comentar com vocês a fase depois, né? Mas para você entender a fase não precisa entrar nesses detalhes não, tá? Eu vou estar entrando antes, depois eu volto para falar da fase. Beleza, então qual que é a equação que a gente vai ter? F de ômega ao quadrado igual F de ômega B. Então, esse F, né, qual que é a equação que a gente tem aqui? É que o F de ômega B ao quadrado é igual a 1, que é essa equação aqui em vermelho, né? Então, o que a gente tem aqui? F de ômega B é igual a mais ou menos 1. É essa a solução. Desculpa. É isso que a gente vai usar para poder resolver a equação, né? E aí é só substituir no F de ômega B, né? Aí seria assim, seria ômega C. Deixa eu chamar aqui, em vez de ômega B, eu vou chamar esse aqui de X, tá? Só para ficar mais fácil. Então F de X vai ser isso aqui, né? Então esse aqui é ômega C, não ficar um monte de ômega, né? 2 gama, ômega C sobre X, menos X sobre ômega C. Tudo bem, então aí, como que a gente vai resolver isso aqui? A ideia é que o X é sempre positivo, né? Então eu vou multiplicar a equação inteira por X. Então a solução vai ser isso aqui. A equação final vai ser essa daqui, né? Vai ser
vai ser aqui mais ou menos x sobre... Eu vou também multiplicar por 2 gama sobre ômega c, né? Então vai ser mais ou menos aqui 2 gama sobre ômega c x igual a ômega c menos x sobre ômega c ao quadrado. E aí agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa nova equação por ômega c. Então a equação final que eu vou ter vai ser igual a... E passar o x para o outro lado, né? Então vai ser x ao quadrado mais ou menos 2 gama x menos ômega c ao quadrado igual a zero. Beleza? Então essa é a equação que vai determinar a largura de banda, que a gente chama, né? A frequência para qual a transmissão cai a meio, né? Então, para resolver isso aqui, gente, a gente só usar Bhaskara, né? Então, o x... E aí tem esse mais ou menos aqui, ó, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó. Esse mais ou menos aqui, eu vou falar que é um mais... Vou mudar a notação aqui, eu vou falar que isso aqui, ó, vai ser mais uma constante, uma variável qualquer, né? Que eu vou chamar de eta, onde esse eta pode ter valores igual a mais ou menos 1, que aí facilita, não vai confundir com mais ou menos a fórmula de Bhaskara, né? Então esse x vai ser o quê? O x mais ou menos da fórmula de Bhaskara, né? Vai ser igual a menos b sobre 2a, que é menos b é menos eta 2 eta gama, mais ou menos, ai meu Deus, aqui, né? Meio de raiz de b ao quadrado menos 4ac, né? Então, o que vai ser essa raiz aqui? Vai ser b ao quadrado, vai ser 4 gama ao quadrado, eta ao quadrado, menos 4ac, então vai ser mais 4 ômega c ao quadrado. Ok. E aqui, gente, ó, o eta ao quadrado é igual a 1, né? Isso aqui é igual a 1. Então, isso aqui vai ser igual a menos eta gama, mais ou menos, o 4 vai cancelar e vai subtrair com o 2, né? Ômega c ao quadrado mais gama ao quadrado. Essa que é a ideia. Então, as frequências, né, a largura de banda, né, vão estar igualmente espaçadas dessa quantidade aqui, ó. Certo? Dessa quantidade aqui. Então, vamos lá, deixa eu voltar aqui. Na verdade, eu tenho que considerar o eta ainda. Então, vamos parar aqui. Então, vamos chegar à seguinte conclusão aqui, que é o seguinte, ó. Como ômega c e como gama, deixa eu escrever isso aqui assim, né, x mais menos, eu ainda tenho que olhar para o sinal do eta, né? X mais menos é igual a isso aqui, então, tá bom. O ponto é o seguinte, ó. X mais menos são positivas, né? São frequências, então são positivas. Certo? Primeiro ponto. O outro ponto deixa eu jogar isso aqui para frente. Primeiro ponto. E gama também é positivo, né? Como gama e ômega c também são positivos, né? São todos maiores que zero, né? Ômega gama maior que zero. E esse ômega c maior que zero. O fato é que, então, raiz quadrada de ômega c ao quadrado mais gama ao quadrado vai ser maior que gama. Certo? Nenhum problema aí, né? Então, gente, a gente vai ter uma situação que, se eu pegar, por exemplo, vamos lá, posso ter duas combinações. Se eu pensar na solução em geral, esse cara aqui, esse eta aqui, né, ele pode ter valores tanto positivos quanto negativos, né? Então, na verdade, eu tenho 4 possíveis soluções, né? Então, eu vou ter assim, por exemplo, eu vou ter a solução A, que vai ser raiz de ômega c ao quadrado mais gama ao quadrado menos gama, que é para o eta igual a mais 1, né?
eu vou ter a solução B, que é raiz de ômega C ao quadrado mais gama ao quadrado menos gama, não, desculpa, mais gama, que é para eta igual a menos 1. Eu vou ter a solução D, que é menos raiz de ômega C ao quadrado mais gama ao quadrado menos gama. E a solução D, tem que apertar um pouquinho aqui, né? Que vai ser igual a menos ômega C mais gama ao quadrado, né? Mais gama, né? Agora, se você usa essa parte aqui em vermelho que eu estou marcando, né? A conclusão é a seguinte, gente. Em qualquer situação dessas aqui, ó, você pegar a situação C e a situação D, o resultado final vai ser negativo. Vai ser menor que zero. Essa daqui é óbvia. A C é óbvio que é menor que zero, porque tudo é menor que zero, né? A B é óbvio que todo mundo é maior que zero. Então, isso aqui é uma solução que é inválida, né? Por definição. Essa daqui em azul, vou botar em laranja aqui, em verde. Essa aqui em verde vai ser válida, né? Sempre. Só que aí tá entre a C e a D, né? E aí o fato é, a D ela vai ser inválida, porque a D ela vai ser sempre negativa. Porque justamente por causa dessa equação aqui, né? Essa equação aqui diz que essa D aqui, essa equação vermelha, né? Implica que essa D é inválida também, que ela é menor que zero, né? Ela vai dar um valor menor que zero e a gente sabe que esses valores são positivos. Então, essas são as duas equações. Essas são as duas soluções, né? Então, só a A e a B. Então, a gente vai ter como solução, a gente vai ter duas frequências, gama mais menos, né? Tal que... que eu tinha chamado de gama B, né? Tal que T de gama, não, desculpa, ômega, gente. Ômega mais menos é igual a meio. Com o gama, maneira de falar gama, com o ômega mais menos igual a raiz de ômega zero ao quadrado mais gama ômega C ao quadrado mais gama ao quadrado mais ou menos gama, certo? E note que assim, elas são igualmente espaçadas, não da frequência de ressonância, né? Mas da frequência de ressonância mais esse carinha aqui. Pro lado positivo, claro, se você tiver uma situação onde gama é muito menor que ômega C, aí elas vão estar igualmente espaçadas da frequência de ressonância, né? Mas uma parte importante é o seguinte, que o delta ômega igual a ômega mais menos ômega menos, né? Que é o quê? Que é a largura a meia altura, né? É o full width half máximo, né? Que é a largura a meia altura, é igual a 2 gama, sempre. Né? Desculpa. É igual a 2 gama. Independente do valor, desse valor aqui, né? Esse valor central. E aí, claro, essa questão, esse parâmetro, né? Eu posso, na verdade, escrever... Deixa eu pegar isso aqui. Escrever dessa maneira aqui. Escrever isso aqui dessa maneira aqui. Assim, né? E aí aqui, escrever aqui. Full width half máximo. E eu posso escrever o ômega mais menos igual a ômega C. Eu posso escrever ele como... Eu posso isolar o ômega C, né? Então, esse aqui eu vou escrever como sendo 1 mais gama ao quadrado sobre ômega C ao quadrado. Ômega C ao quadrado, né? Mais ou menos esse gamazinho, tá vendo? Então, esse fator aqui, gente... Esse fator aqui, ó... Gama sobre ômega C... Ele é muito importante, na verdade, né, para o circuito RLC. E ele define as condições de oscilação, quando você está lidando no domínio do tempo, né, e quando você faz o liga e desliga o RLC, né. Mas ele aparece também, essa razão, né, gama sobre ômega C, ela aparece aqui também. Aqui na parte de domínio da frequência, né, quando você tem uma senoide, ela não é tão relevante assim, quanto no domínio do tempo, quando você tem quando você tem um degrau, né? Quando o V1 é um degrau, né? Mas ela aparece também, né? Beleza, é isso. E a fase, gente? E a fase? Agora vamos voltar para... Eu falei várias coisas aqui, né? Mas depois vocês podem voltar ali para o início e a ideia é fazer... Talvez eu devesse ter feito isso na ordem inversa, né? Mas agora já era. Eu vou pegar e vou voltar para analisar a fase desse circuito. Pelo seguinte motivo, ó.
a fase desse circuito, ó, que está aqui, ó, esse argumento desse f, né? Eu vou ter alguns detalhes, que é o seguinte, ó, vamos lá, vamos trabalhar com a fase, então. Eu vou copiar isso aqui, eu vou pegar e copiar isso aqui, ó. Copiar esse carinha aqui, qual que eu copio? Vou copiar isso aqui, esse aqui. Esse aqui é mais conveniente para falar com a fase. A fase, gente, é o seguinte. Vou passar para a próxima página. Colar. E a fase? Então, a fase vai ser, o ΔΦ vai ser igual ao argumento do H, né, de ômega, que é igual ao arco tangente de f de ômega, né? Beleza, isso aqui mesmo, deixa eu voltar ali, mas eu tenho quase certeza que é isso. É isso mesmo. Então, o que acontece, gente, com frequência alta? Ó, isso aqui, né? Então, 1 para frequência baixa, na verdade, né? O que acontece com frequência baixa? Para a frequência baixa, o f de ômega, ele tende a infinito, certo? Então, se a tangente é infinita, qual que vai ser a fase? Qual o ângulo cuja tangente é infinita? Mais infinito, né? Esse ângulo aqui é π sobre 2, certo? Ou, né, ΔΦ é igual a π sobre 2 ou 90 graus, né? Beleza? E para a frequência alta? Vamos para a frequência baixa, vou copiar aqui, fazer o copy and paste, beleza? Para a frequência baixa, o que acontece? Desculpa, para a frequência alta, o que acontece? Acontece o oposto, né? Frequência alta, isso aqui vai a menos infinito, o F. Então, ou seja, aqui quem domina é o capacitor, né? Capacitor dominante. Aqui, indutor dominante. Então, isso aqui vira menos π, ou menos 90 graus. Então, a defasagem para frequência alta, frequência baixa é compreensível, né? E na frequência de ressonância? Na frequência de ressonância, o que acontece? Acontece que, como f é zero, né? Como f de ômega é igual a zero, então ΔF é igual a zero. ΔΦ é igual a zero, simplesmente, né? Qual o ângulo cuja tangente é zero? Zero. E nas larguras de banda? Nas frequências da largura de banda, né? Nas frequências ômega mais menos. O que acontece? Aqui é f de ômega, vai ser igual a mais ou menos 1, certo? Mais ou menos 1, né? E, então aqui, gente, note o seguinte, vamos voltar aqui, uma coisa muito importante, ó. Esses dois caras aqui, né? Esse cara aqui, ó, para esse carinha aqui, eu tenho que eta é igual a 1, para esse aqui, eta é igual a menos 1, certo? E aí, para esses aqui, eu também tenho a mesma coisa, né? Para esse aqui é a mesma coisa, eta é igual a 1, eta aqui é igual a menos 1, né? Enfim, vamos só falar. Então, ou seja, as soluções que não servem aqui são as soluções que tem o menos na expressão de Bhaskara, né? Não é a solução que tem o menos do eta, né? Então, o eta eu sempre tenho uma solução que é o mais ômega corresponde a eta igual a 1, o menos ômega corresponde a eta igual a menos 1, né? Nesse mais ou menos 1 aqui. Por isso que é importante colocar outra variável, né? Para isso ficar claro. Então, nas frequências ômega mais menos, né? F de ômega mais menos é simplesmente igual a mais ou menos 1. Então, aqui, gente, ΔΦ é igual a mais ou menos π sobre 4, né? Qual o ângulo que a tangente dá 1? 45 graus, ou mais ou menos 45 graus. Tudo bem, gente? Então tá bom. Eu só agora vou fazer aqui
o diagrama de Bode. Aliás, nem vou fazer o diagrama de Bode, isso aí vocês estão fazendo agora, na questão da prova, né? Mas a ideia é essencialmente essa, entendeu? Então, aqui pra frente eu vou fazer outros vídeos sobre especialmente sobre a parte temporal, tá?